E Alan, eu queria puxar agora a conversa, retomando um pouco o que você tinha comentado, né, outrora, a respeito da época das luzes, né, do iluminismo e frente à época das trevas, né, da Idade Média, que todo mundo fala, o período das trevas, a época das trevas, né, a Idade das Trevas. Será que foi mesmo, então, tão trevas assim? Existe, eu lembro na escola, muito eu ouvia quando se falava do eurocentrismo. Nossa, que a, idem. que a história era contada pelos vencedores. Entende? Então, digamos assim, num olhar muito objetivo, parece que após o iluminismo, a igreja saiu como a grande derrotada e essas pessoas que exaltam tanto a intelectualidade, mas até a página 2, são as luzes. Mas se nós olharmos para a história de fato, as primeiras universidades são católicas. Os primeiros métodos científicos são católicos. Você pega lá a tão falada Inquisição. É o primeiro tribunal da história em que se tem direito à defesa. Então, todo o direito que hoje nós temos é um direito que vem de herança daquilo que a Igreja Católica tem. Por quê? Porque a grande lei moral do mundo vem da Igreja Católica. Então, por que será que é essa Idade das Trevas? Claro que você tem ali problemas sociais como nós temos hoje. Só que acontece que hoje as pessoas olham para trás e cometem o grande erro do anacronismo, que é julgar a história com a mentalidade que se tem hoje. Então você coloca de lado tudo aquilo que a gente chama de contexto, que é muito importante. Inclusive tem das frases que eu decorei do livro do professor para entender a Inquisição, que é: um texto fora de contexto vira pretexto. Né? Então, basicamente, nessas lendas contadas a respeito da igreja para difamá-la e caluniá-la, nada mais é que uma tentativa muito desonesta intelectualmente de tirar as coisas do contexto, inflar números, né, com coisas absurdas, como a igreja matou milhões na Inquisição. Aí você vai e faz um comparativo com qualquer guerra, microguerra que possa existir, até mesmo com a própria guerra da Ucrânia. Se você vai botar os números, é capaz que nessa guerra da Ucrânia tenha morrido muito mais gente que na Inquisição. Que, enfim, se tem relatos no simpósio do Vaticano, no ano 2000, né, professor? Foi 1998 para preparar o ano 2000. Isso. Então, que isso foi convocado por São João Paulo II, Sim, com autoridades historiográficas do mundo inteiro, sejam elas católicas... 30 historiadores. De todas as religiões, ou até mesmo sem religião, para analisar as atas do simpósio do Vaticano II. E os resultados desmentem todas essas lendas que são contadas em universidades, ditos defensores das luzes, da intelectualidade. E vale lembrar também, até mesmo que vocês tinham perguntado, se a igreja e a ciência, elas se contrapõem. Pelo contrário, a razão existe para confirmar a fé. Entende? Por isso que São João Paulo II escreveu um documento lindíssimo, belíssimo, chamado Fides et Ratio, que significa fé e razão. E a introdução, as primeiras frases desse documento começam: a fé e a razão são como asas que elevam o ser humano para contemplar a verdade. Não são excludentes. Não né? são excludentes, pelo contrário. Então você vê a própria investigação de milagres para a canonização de santos só se chega na canonização quando a ciência não consegue explicar o que aconteceu para aquela pessoa se curar de uma doença que tinha visto ali como algo terminal, que não tem uma explicação científica para o que aconteceu. Porque o sobrenatural de fato existe. Então, a ciência, ela vem para jogar luz, assim como a fé joga luz na ciência. Elas não são excludentes. O que não se pode é tomar como base e crer num cientificismo. Hoje mesmo eu estava escrevendo um roteiro de aula em que eu falava da questão da virtude que está no meio, virtum in medium est. Por quê? Porque existe hoje nessa sociedade polarizada em tudo uma ideia de que ou você é extremamente racionalista, cientificista, ou que você é simplesmente um fideísta. Sendo que, se você pegar a virtude que está no meio desses dois, você vive a fé na sua plenitude. Porque é a razão que é iluminada pela fé. Eu só posso crer nas coisas porque eu tenho razão. Por exemplo, se eu pergunto para você agora, Arthur, você acredita que você está me vendo? Sim, claro. Não. Você tem certeza que você está me vendo? Perfeitamente. Agora, por exemplo, quando eu estou
diante de Jesus Cristo na Eucaristia, eu não posso te dizer isso. Eu tenho certeza científica que Jesus está ali na minha frente. Por quê? Porque aparentemente, e se eu tocar na matéria, é pão. Se eu beber, é vinho, gosto de pão. Só que existe uma mudança metafísica, que é o que a gente chama de transubstanciação, que me leva a dizer, eu creio que Jesus está ali. Ou seja, para que exista fé, é necessário que exista um ponto de dúvida. Você não tem dúvida, você não tem fé que eu estou aqui na sua frente. Você sabe que eu estou. Agora, quando você está diante de Cristo, você precisa fazer um ato de fé. E esse ato de fé não é levado por um sentimento. É pela razão. Por olhar, por exemplo, para trás, como a gente falava, e ver que da mesma forma que eu me coloco na frente daquele pão e entendo que ali está Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, os primeiros santos mártires morreram por aquilo. E é isso que me leva a crer racionalmente que ali está Cristo. E você nem está falando de milagres eucarísticos. Não, nem falei do milagre eucarístico, nem citei Lantiano, nem citei outros milagres. Estou falando simplesmente do ato de ter fé. Que é um ato que ele é, sim, é uma virtude teologal, né, que Deus infunde no nosso coração por meio do batismo, mas que é aguçada e aprimorada pela fé, pela razão. Porque eu só posso chegar aqui e dizer que eu creio no milagre da transubstanciação porque eu li sobre o que é o milagre da transubstanciação. Entende? Esse que é o ponto. A fé, ela não se exclui. Por quê? Porque os grandes teólogos, os grandes doutores, eles se debruçavam não sobre experiências pessoais. Você vê ali os escritos dos primeiros pais da igreja, da patrística, não é um conjunto de experiência pessoal. Eu acho que Jesus, não sei o que. Não, é algo que ele intelige sobre aquilo. Então, por exemplo, você pega lá, como a gente comentava, você não tem na escritura um conceito de união hipostática ou um conceito de Santíssima Trindade. Você não tem esses nomes na Bíblia. Mas como é que você consegue inteligir e entender que Jesus Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem? Porque existem inúmeros versículos bíblicos aplicados num contexto que você precisa inteligir sobre eles e dizer, mas se aqui está dizendo que... Se Paulo fala nas suas cartas que Jesus é nascido de mulher, que é filho de Davi segundo a carne, que é Deus e se fez homem, que o verbo se encarnou e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Pô, então você está percebendo que ali há em Jesus duas naturezas. Ele é os dois ao mesmo tempo. Então, diante disso... Bom, aí só que sempre foi fé da igreja isso. Só que chega um momento que alguém intelige de maneira errada, que é o que a gente chama de heresia. Porque como a gente consegue compreender, toda mentira e toda heresia, ela tem um núcleo de verdade. O que a faz mais perigosa. O que faz perigoso, exato. Então você tem ali aquele núcleo de verdade que você sabe que Jesus tem duas naturezas. Então você pega, por exemplo, o Nestório, ele entende que Jesus tem duas naturezas, mas divide essas duas naturezas em duas pessoas diferentes. Então era necessário que a igreja se posicionasse. Então vem ali o dogma de Maria, mãe de Deus. Por quê? Porque Nestório dizia que Maria não podia ser Theotokos, que é mãe de Deus. Ela era só Christotokos, mãe de Cristo. Como se houvesse uma separação. Então a igreja se posiciona e intelige racionalmente em cima do dado revelado pela teologia e diz: se alguém disser que o verbo encarnado não é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, consubstancial ao Pai segundo a divindade e humano segundo a carne, né? Que seja anátema. Que essas duas naturezas não estejam perfeitamente unidas, que seja anátema. É o dogma da união hipostática. Eu acho importante. Eu queria voltar um pouquinho na questão da Idade das Trevas. Eu acho isso fundamental. Por favor. Por que o iluminismo combateu pesado a Idade Média? Porque a Idade Média foi moldada pela Igreja. Eu acho muito importante entender. Quando o Império Romano desabou, no ano 476, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque os bárbaros destruíram tudo. Quer dizer, a Europa... Toda a volta do mar Mediterrâneo foi transformada num mosaico de povos bárbaros que vinham da Germânia, ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, lombardos, etc., e eles brigando entre eles, todos querendo tirar um pedaço do império. A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Por quê? Porque até o ano 476 ele já tinha tido 50 papas, muitos bispos santos, como Santo Agostinho, o São Jerônimo, o Santo Hilário de Poitiers, doutores da igreja. Mártires também. Eles, aí a igreja, em 600 anos, teve que cristianizar essa massa bárbara. Então,
tudo que foi feito pela igreja. O grande historiador da igreja, Daniel Hupes, que escreveu a melhor história da igreja em 10 volumes, ele fala, você não encontra nada do ano 400 e pouco até o ano 1400, ou seja, a Idade Média, que não fosse feito pelos homens da igreja. Tudo. A ciência, a escola. Então, o aluno ia para a escola, tinha lá o trivium, estudava oratório, gramática e retórica, porque era tudo no gogó, né? Aí depois vinha o quadrivium, que estudava a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Então, a igreja permeou toda a Europa com a ciência. Então, você vai ver quando ele falou das universidades, a igreja que fundou Oxford, Cambridge, Valladolid, Sorbonne. Por que chama Sorbonne? Porque o rei São Luís IX, rei da França, chamou o capelão dele, padre Robert Sorbonne, e disse, transforme a escola da catedral, porque cada catedral tinha uma escola, transforme numa universidade. Por isso que chama Sorbonne. O pai da genética, o Mendel, era um monge. Quantos e Pai do quantos Big Bang. padres? Isso, o Mendel já está aqui na modernidade, mas na Idade Média, se você entrar no Google, por exemplo, colocar padre cientista na Idade Média, você vai encontrar mais de 200. Então, toda a evolução da Idade Moderna, que aconteceu a partir de 1500, foi por causa do desenvolvimento científico e tecnológico que os monges deixaram, os bispos e os cientistas da igreja deixaram na Idade Média. Isso não é conhecido.